Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido ouvinte, meu querido espectador, de novo aqui no Matemática Sem Aula. É um prazer estar de novo com você, fazendo narrável. Estamos hoje aqui em companhia do Felipe. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Tamo junto. Do Luiz. Boa tarde, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Do Rafa. Boa tarde, gente, tudo bem? E do Arthur. Boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês, galera. Acho que a gente tá dando tchau, mas não vai ter vídeo, né? É isso aí, cara. Lembrando. Né? É isso. E hoje, como vocês perceberam, a gente vai falar sobre bolsas, né? Recebimento de bolsa, ser bolsista na UF, como é que foi nossa trajetória, tá sendo, né? Só foi pra mim, no caso, o resto ainda tá na graduação. E quão importante tem sido, né? E é esse nosso tema de hoje. E aí eu queria, cara, que quem não se apresentou ainda aqui, né? No caso é o Luiz e o Arthur, se apresentasse um pouquinho, falasse de onde que veio, pra onde que vai, qual a caravana, quanto tempo tá na UF, por que escolheu fazer matemática. Começa aí, Luiz. E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Luiz Carlos, eu faço licenciatura em matemática, estou no 4º período. E, cara, eu quis essa matéria, na verdade, porque eu estava meio perdido na vida, né? E eu não sabia o que fazer. Aquela história de tentar se encontrar, né? Como todo mundo deve passar um dia, se não passou, pô, muito sortudo. Você não passou, não passar ainda, né? Questão de tempo. Às vezes você acha que tá no caminho, mas você percebe que não é, então é pior ainda às vezes, né? Enfim, aí com a pandemia me veio essa reflexão, né? Normalmente aquela história que ela é cheia de sair de todos os trabalhos, sair de tudo, o que eu faço agora? E aí eu tentei procurar o que eu gostava. E eu percebi que eu gostava muito dos meus professores. Eu gostava muito daquela admiração. Pô, você ter uma aula com um cara muito, muito bom, você fica inspirado para a vida. E eu queria transmitir isso para meus alunos também. Eu pensei, posso virar um professor. Maneiro, mas de quê? Aí eu fui procurar matérias, né? Que é entre física e matemática. E graças ao bom Deus que eu escolhi a matemática. Caraca, se eu escolhesse a física, irmão... Pois é, cara. Foi muito melhor a matemática. E agora eu tô muito feliz. E... Quer que eu fale sobre a bolsa? Não, você tá desde quando, não? Quando você entrou? Cara, 23.2. Agosto de 23. Vai fazer 2 anos. Maneiro. Então é um semi-calouro, né? É um calouro pouco usado, né? Quase na metade do curso. Quase na metade do curso, mas também foi pouco tempo que entrou. E você, Arthur? Quanto tempo você entrou? Por que você ficou matemática? O que te fez ter essa facilidade? Eu acho que, ouvindo a matemática especificamente, eu sempre tive a ideia de que eu iria ser professor, eu não iria fazer outra coisa sem ser fora do âmbito escolar. E porque a matemática, eu inicialmente tinha a ideia de ou matemática, ou história, ou física. Só que conforme eu fui chegando assim mais ou menos perto de colocar o Enem, eu pensei, vou colocar matemática e física. Aí eu cheguei a passar no SISU do início do ano para física, mas era muito longe. Aí eu não fui. Acho que era Petrópolis, alguma coisa assim. E aí eu falei, beleza, no meio do ano. Eu nem sabia que tinha SISU no meio do ano. Eu só fui descobrindo na semana, que eu olhei o Facebook, tava lá falando. Antes disso eu já tava me preparando pro Enem do ano que eu entrei. Aí eu acabei passando, falei, vou botar matemática em primeiro lugar, física em segundo. Passei pra matemática, e se eu não passasse pra matemática, eu acabava passando pra física. Acabei vindo pra matemática. E daqui a o quê? Que dia é hoje? Dia 24. Daqui a 1 mês e 4 dias, mais ou menos, vai fazer 3 anos que eu entrei na UF. Eu entrei em 22.2. O cara marcou o dia que entrou, tá? A dedicação do ser humano é impressionante. Caraca. Eu não faço a menor ideia do dia que eu entrei na UF. Essa não foi 28 de agosto de 22. Porra, parabéns, cara. Não, parabéns. O meu foi bem próximo também, bem próximo, finalzinho de agosto. É sempre no início de agosto. No início não, desculpa, no final de agosto. Que é o início do período, né? Uhum. É maneiro. Justo. Eu já contei alguma vez aqui, né? A minha entrada na UF foi muito estranha porque eu entrei na pandemia, né? Então eu só fui ter minha primeira aula presencial 2 anos já de UF. Foi... Você também, né, Rafa? A gente entrou junto, né? Eu entrei um período antes, eu entrei em 2019.2. Verdade. Você chegou a conhecer o presencial antes, né? Eu peguei um período lá e depois
tudo EAD. Loucura. Pois é, loucura. Que bom, né, cara, que tá tendo gerações que estão conseguindo entrar e se formar sem passar por isso, né, cara? Porque, pô, foi pedreira. Eu esqueci de falar que eu entrei na UFA a primeira vez 18.2, né? Só pra informar que eu um pouquinho velho aqui. Caraca. Fiz empreendedorismo até terceiro, quarto período, até a pandemia, onde eu larguei. Faltou só tá. esse pequeno contexto. Leve detalhe, né? Esse pequeno detalhe ser comentado. Pô, cara, eu não sabia disso. Maneiro. Eu sabia que você fazia. Eu acho que você fazia engenharia, cara. Não sei o porquê. Pô, caraca. É que você tem a carinha deprimido, assim, né? Carinha de triste aí. Lembra de engenharia, né? Muito piadista, né? Tipo o que passa na mente do palhaço, né? Tipo, o cara tipo que tem engenharia. Se bem que hoje eu trabalho de Uber, né? Eu já tenho pré-requisito. Já deu pré-requisito, né? Mas ele veio com parecer. Fazer empreendedorismo é sacanagem, hein? Mas naquela época eu não queria nada, não, do empreendedorismo. Tava só pra aproveitar O que é o que é empreendedorismo? Pô? Cara, era uma matéria de administração focada em você fazer seu negócio, mas... Pô, cara, eu fiz nem o negócio. empreendedorismo. Eu fiz técnico em empreendedorismo. Pra que eu vou usar isso na vida? Não sei, eu não... Quem sustenta a economia do Brasil são os empreendedores, meu camarada. Meu professor fez a gente ver fome de poder. Foi isso que ele passou. Ai, cara, então, né? Sério, gente, pô. Pois é, Arthur, então, tem uma leve diferença entre a grade de empreendedorismo da rede pública estadual do Rio de Janeiro e uma faculdade de empreendedorismo, cara. Se formar aí. Tem uma leve diferença. É uma coisa. Mas antes que a gente se desenvolva mais no tema, né? Que é bem normal de pegar uma tangente e ir embora. Voltando pro bagulho de bolsa, né? Eu vou passar pelo Rafael. Rafa, como é que tem sido pra você ser bolsista da UF? Já foi bolsista do quê, né? E como é que... Os processos seletivos, como é que foram? Como é que foi esse processo pra você? Cara, então, as bolsas que eu tive da UF foram de residência pedagógica e do PIBID. Eu nunca tive bolsa de extensão, por exemplo. E assim, foi uma coisa muito engraçada, porque eu tava muito naquela coisa de, tipo, tá começando em estágio obrigatório curricular e não saber exatamente o que eu tô fazendo, pra onde é que eu vou, né? Que não tem sei lá, na minha cabeça não tinha uma linha muito estabelecida, né? E eu lembro que por divulgação, por comentário de colegas, enfim, de professores, tava aparecendo esse edital para residência pedagógica, que foi a minha primeira, e eu me inscrevi. Assim, eu tinha participado de projeto de extensão, mas nunca tinha recebido bolsa nem nada, e aí, assim, foi aquilo. Aí eu acabei passando, comecei a trabalhar com residência pedagógica, ganhar bolsa, e para mim foi uma experiência totalmente diferente de eu ter a ideia de, tipo, eu tô aqui estudando, tô aprendendo, isso é uma forma de estágio, né? Obviamente eu tô ali trabalhando, e eu também tô recebendo para isso. Foi uma ideia muito louca a princípio para mim. É isso. A princípio era isso que eu tinha pensado para falar. Não, é justo. Normalmente a gente faz estágio sem receber nada, né? A gente recebe no máximo um cafezinho dos professores e dor de cabeça, né? Normalmente então receber dinheiro, por isso é bem diferente mesmo, bota fé. E você, Felipe, como é que tá sendo o processo aí pra você, na sua bolsa? Eu tô como bolsista do projeto Palavra, né? Começou esse ano. E por incrível que pareça, acho que eu falei em outro episódio, né? Que tô nessa vida acadêmica desde 2016, mas desde 2016 é a primeira vez que eu recebo bolsa. Então, tá sendo tudo muito novo, assim. Como é um projeto novo também, vão surgindo, né, demandas, tem ali o dia a dia nas salas de aula, né, que o projeto é com a prefeitura de Niterói, né, e está sendo muito legal poder trabalhar, aprender e ali no início do mês ainda ganhar uma coisa, né, um incentivo. Confesso que poderia ficar crítica, né? Poderia ser reajustado, né? Mas tudo bem. Definitivamente. E... Precisa, né? Só poderia não, precisa ser reajustado. Exatamente. E... Por favor. Mas assim, como o Rafael falou, a gente tem experiência de estagiar sem ganhar nada,
quando surgem essas possibilidades de bolsa, você fica... Realmente é um incentivo, né? De você continuar, de você querer, de você se empenhar. E acho que foi isso que eu pensaria para falar. Tem sido muito legal ser bolsista. E espero que surjam outras oportunidades e para outros alunos também, né? Fica a nossa palavra de incentivo para participar, para buscar bolsas, os processos seletivos, que seja. Eu tive uma experiência bem diferente de vocês dois, né? Vocês dois foram bolsistas de projetos ligados à sala de aula, né? Eu fui na vertente, entre aspas, contrária, né? Que temos um tripé na graduação, né? Ensino, pesquisa e extensão. O Arthur e o Luiz vão falar sobre ser bolsista de extensão, né? Vocês dois falam sobre o ensino. Eu fui bolsista de pesquisa, né? Então eu fui bolsista do projeto Policem e... Programa Policem, perdão. E eu fui bolsista quase um ano. Pra mim foi muito essencial, porque ajudou muito a manter na faculdade, né? Tava uma área ruim de grana. Não que esteja melhor agora, mas tava pior ainda. E aí, cara, fim daí, lá nada, apareceu a oportunidade do edital. E era bem diferente, porque eu tinha que pesquisar mesmo. Era bem próximo do que eu faço hoje no mestrado, sabe? Era produzir artigo, produzir texto, revisão de artigo. Então apareciam... eu continuei um projeto que estava em andamento, né? De revisão de currículos de educação matemática para a EJA em Niterói. E aí eu continuei aquele projeto fazendo uma revisão da história da educação matemática na EJA. Então eu peguei artigo e coisas que falam sobre 1879, 1823, Nossa. Primeiro Império. Caraca. Peguei legislação Primeiro Império, fui escrevendo, e aí dali se meu TCC. Então dali acabou que foi... Eu até hoje pesquiso algo parecido com isso, né? Hoje é só currículo, mas ainda tem essa veia na história da EJA e tal, que ainda busco. Foi bem legal, foi um ano e pouco lendo muita coisa, não aguentava mais ler. E eu resolvi fazer mestrado para ler mais. Eu sou muito inteligente, né? Mas foi legal. Foi bem diferente de vocês, né? Eu não tive essa experiência de estagiar recebendo e realmente botar em prática a licenciatura plena, digamos assim, né? Com bolsa. A minha ideia era muito mais notebook, livros antigos, muita poeira, rinite e um Sorine para poder dar uma segurada na situação. E você, Luiz, como é que tá sendo? Então, cara, vamos começar pelo começo, né? Sim, eu... Assim como todos, né? Acho que ninguém aqui tem uma família boa e tal, bem estruturada a ponto de precisar estudar sem trabalhar. Não sei a realidade de vocês, mas acho que pelo menos a maioria não. Então eu sempre, comecei trabalhando muito, saía do trabalho 5 e pouco e ia direto pra faculdade. Só que dessa vez... Na outra vez eu tava só a faculdade por fazer, só que dessa vez eu falei, cara, eu quero participar de tudo, eu quero abraçar tudo, eu quero fazer parte de tudo que der para eu participar e que eu conseguir participar, eu gostar. Só que meu trabalho não deixava, então eu falei, cara, eu não sei o que eu faço, porque meu trabalho come muito meu tempo. Mas você pode sábado, domingo, mas um pobre nunca trabalha num trabalho só, então, tem bico, tem isso, tem aquilo, então eu não tinha realmente tempo. Então eu esquematizei um plano realmente para sair do meu trabalho, dar entrada numa moto para trabalhar de Uber às vezes quando precisar e tentar arrumar a bolsa junto com o estágio. Então assim, eu fui abraçar tudo. Então o grande incentivo para eu fazer a bolsa de verdade foi para me sustentar, cara. Eu não tenho vergonha de falar, porque a área da licenciatura é bem difícil, os estágios pagam pouco. Então a bolsa realmente, eu precisava de alguma bolsa para eu entrar nesse mundo acadêmico de fato, tá lá na UF de dia. Eu falava com minha namorada, cara, eu queria estar aqui de dia, sabe? Andar pela UF, ver o que tem, porque eu só conhecia a UF à noite. Então se foram 3 períodos conhecendo a UF só à noite. De noite não tem nada. Para quem não sabe, de noite não tem nada. Só tem aula e acabou. E quando tem, acabou. A biblioteca funciona, né? Nada. Só o lanchinho, só o lanche e aula. Então, assim, cara, eu quero estar aqui de dia, eu quero participar de projeto e tal. E aí me veio a oportunidade, principalmente a professora Natasha falou comigo, cara, se inscreve, vai abrir bolsa. E eu me inscrevi para umas 2, 3 bolsas, que eu vi que eu tinha pré-requisito, né? Que tinha que cursar alguma matéria e tal. E eu consegui passar em eventos.
E, pô, tem sido maravilhoso. Eu tenho feito tudo o que eu queria fazer. Eu tô na UF mais cedo, eu participo de projeto, eu fico dentro do Dá Licença com pessoas que eu quero estar perto, que eu gosto, e eu participo eventualmente do projeto em si, né, que é o projeto de eventos, onde eu organizo palestra, faço a parte da pré-palestra, né, que se organizou da palestra, faço a parte depois da palestra, que a gente vê os resultados, e como pode melhorar, e qual tema pode fazer. Enfim, a parte de eventos em si é mais para eventos, né? São eventos sobre educação, mas eu tô um cara de eventos, eu tô para o evento dar certo. Mas é muito mais do que isso para mim. A questão de estar na bolsa é estar na UF, é estar dentro do Dá Licença, estar perto de tudo que eu queria estar perto. E a bolsa, pô, salvou minha vida junto a isso. Não só ela, porque só ela também não dá, mas ela me ajuda. Então eu faço estágio em escola municipal de Niterói, faço a bolsa de extensão, trabalho também de Uber e vamos embora. É isso, cara, é a correria. Infelizmente, resta nós que somos pobres, né? A correria. Se quiser aula particular, aí me chama aí, 8791, cadê? Não, Já divulga. Já divulga. Passa na cabeça pra aparecer. Tem vídeo não, cara, é só o áudio. Essa é a piada. Ah, tá. Tá aqui na minha camisa, gente. Um adendo, né, importante, é que a bolsa precisa de revisão, com toda certeza, o valor dela, né? É um valor que já tá muito sobrepujado. Porém, eu acho que vocês não pegaram essa fase, né? Talvez o Rafael pegou. Acho que ele não lembra se era bolsa nessa época. Era R$400, tá? Era menos que a hoje. Em 2023 mudou. Em 2023 teve o reajuste pra 700. Doideira, Pô, Tá tão cedo, mano. Então, então assim, doideira. Infelizmente vai ficar um tempinho aí, tá? E se eu não me engano, Rafa, quando a Natasha estudou, e ela se formou em 2015, já era R$400. Então ficou uns bons anos também assim, tá? Pô, não sei dizer, cara, mas eu também não duvidaria, não. Você mantém um papo desse, com os papos de 10 anos, com o mesmo valor, pra depois mudar. Então, assim, já muda defasada, sabe? Sim. É difícil pra caramba isso aí. Mas, não esquecendo, né, do mais importante, depois de todos os outros. Arthur, como é que foi esse processo, cara? Então, cara, seguindo o caminho do Luiz, que eu quero participar e tal, eu sempre tive o pensamento assim, pô, eu já vou ter o PPE pra me botar em sala de aula. Então, pra aumentar as experiências diferentes, eu fui caçando bolsas que elas não iam pra sala de aula, elas mexiam com pesquisa ou com alguma coisa diferente. Eu acho que assim, de cabeça, eu lembro de ter me inscrito em 3 bolsas ao longo da minha graduação. Uma, eu lembro até que não tinha nada a ver com matemática, que era de cinema e diversidade. Tipo, o projeto era bom, maneiro, o que eles planejavam era algum filme que tratasse algum tópico importante de diversidade, seja o combate ao racismo, a xenofobia, qualquer coisa assim. E no final eles passavam esse filme e tinham que trazer pessoas para falar sobre esse tópico. Só que cara, maneiro. E era muito maneiro. E era só 2 vezes durante um mês que eles se reuniam. Então, era muito legal. E batia com a minha grade os horários que eles iriam. Só que era uma entrevista com todo mundo. Com todo mundo junto numa sala. Quem passou da segunda fase. E lá eu descobri que tinha uma pessoa que tinha o TCC em cinema. Então, a pessoa ganhou, né? Não tinha o que fazer, a pessoa ganhou. Aí a segunda bolsa que eu me inscrevi foi esse semestre, né? Que é o de, se eu não me engano, alguma coisa de atividades de física usando Scratch. Eu achava bem maneiro, que era pra era usar o GeoGebra ou o Scratch pra você fazer atividade de física de uma forma visível pro aluno. O projétil assim, mexendo e tal. Aí eu achava, pô, muito maneiro. Só que aí eu me inscrevi, aí eu ganhei um e-mail depois dizendo que que eu não li o edital direito, que não era UF de Niterói, era UF de algum lugar aí pro Rio, aí eu fui desclassificado. Cara, assim, não tem como te defender, né, amigo? Eu não ficou tão explicadinho no edital deles. Pra que ler, né? Exatamente, a gente é matemático. Passou de 2 linhas. Passou de 2 linhas. Resuma pra mim. 2 chats resumem pra mim.
Aí eu já tava começando a procurar outros e Natasha me mandando, ela que me mandou muito edital e tal. E foi nesse edital que eu tinha pegado esse de física. Aí nesse que teve o edital das bolsas de extensão, que eu me inscrevi. Inicialmente eu me inscreveria pro de tecnologias. Mas aí eu e o Eduardo conversando falou, não, pra gente não ter que competir um com o outro, cada um vai pra um lado da bolsa aí. Aí ele foi pra tecnologias, tentou na bolsa de tecnologias, não conseguiu, e eu fui pro que me disseram que mexia com biblioteca. Eu falei, porra, eu gosto de mexer com livro, então eu vou pra lá. Aí cá estou eu aqui. Perfeito. Não entendi, você é da biblioteca da licença? Eu sou o bolsista geral. Eu ajudo os projetos, entre sim. os projetos da biblioteca. Entendi. Grande contribuição na biblioteca, isso aí. Por isso, né? Eu nunca vi Arthur cadastrando um livro, mas vamos lá. Eu já vi, cara, eu já vi. Só de ver aquelas linhas sendo preenchidas, eu já sei o trabalho que é, cara. Eu já fiz isso. Tô trabalhando bem. E ainda faço às vezes. Também. Tô brincando. Então, gente, desculpa se ele cortar, né, por causa de uma atrocidade que foi dita aqui entre nós. Ai, cara. Isso já é um meio de bastidor, né? Vira e mexe, alguém tenta se jubilar sozinho aqui no podcast, né? Então, mais uma vez, alguém tentou. Não precisamos falar quem foi. Pô, eu todo bonitinho, fazendo pi pra não xingar. O cara porra. Pois é, cara. Pois é, então já sabemos que não foi o Luiz, né? Sobrou três candidatos. Mas retornando, galera, então, falando de processo seletivo, né? O meu processo seletivo para a bolsa, ele foi, na minha época, foi composto por duas coisas. O edital, pedi uma carta de intenção, né? E uma entrevista. E aí eu fiz a carta de intenção, falando, pô, já fiz matéria sobre a EJA, adorei falar sobre a EJA em PPE, tô estagiando na EJA, queria ler mais sobre, falar mais sobre tal. Fiz a entrevista com o Adriano, acho que só o Luiz aqui não teve o Adriano como professor, né? Consegue uma pessoa maravilhosa, super carinhoso, tranquilo. Fiz entrevista com ele, depois a gente foi tomar um café ali no Bloco D. Saudoso tido do Bloco D, aliás. Muito bom, as reuniões eram todas ali, saudades. E aí, cara, fiquei com a bolsa. Foi um processo muito tranquilo, né? Foi carta de intenção e entrevista, né? E eu queria saber como é que foi pra vocês. Como é que foi o processo, como é que foi a seleção, o passo a passo, vocês lembram, até onde vocês lembram. Tu lembra, Rafa, como é que foi para as bolsas de Colônia? Cara, então, eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que primeiro teve aquela divulgação por e-mail para você, tipo, preencher formulário se você tivesse algum interesse em participar do processo seletivo, né? Aí eu acho que tinha que colocar o histórico do curso que você obtém lá no IDUF mesmo, né? As matérias, as disciplinas que você cursou, do CR, e tinha carta de intenção também. E aí, basicamente a mesma coisa, falando sobre a trajetória acadêmica, né? Tipo, falando o que você pretende fazer nesse programa, né? Tipo, quais são as suas expectativas, enfim, esse tipo de coisa. Eu lembro que no primeiro, na residência, eu tava até mais nervoso porque eu me sentia muito menos, tipo... Eu nunca tinha recebido bolsa, né? Então era mais, tipo, eu fiz isso aqui em projeto de extensão, aquilo ali, participei de alguma oficina, essas coisas assim. E eu lembro que teve entrevista, isso nos dois. Essas coisas foram em comum pros dois. Só que eu lembro que as entrevistas foram muito mais, tipo, informando mais ou menos como seria o andamento qual seria o trabalho, a carga horária semanal, o que a gente faz lá, entendeu? Muito mais isso do que uma entrevista mesmo, tipo, individual. Era uma sala cheia de pessoas e meio que isso, entendeu? Essa foi a minha experiência, pelo menos. Entendi, amigo, entendi. Você falou agora, eu lembrei. O Batom teve isso no CR. Tinha esquecido que te mandava o histórico, o CR e a carta de intenção. Verdade, aí. Eu estava bem parecido então, no final, né? Foi próximo. Acho que sim, cara. E você, Felipe? Lembra como é que foi pro Palavra? As palavras foi um pouco diferente, né? Sem se incriminar. No Palavra, o que aconteceu? Foi no final do ano passado, né? 2024, dezembro de 2024. Como era uma ideia inicial ainda,
tudo muito novo, né? Como eu citei anteriormente, foi uma espécie de chamada seguindo alguns atributos, né? Então, por convivência, por aquilo, né? De você já ter trabalhado com a pessoa, ou você ter feito uma matéria e tá ali no ambiente da licença, e acabou, né, formando-se uma equipe ali no final do ano, e foi esse o processo seletivo. Depois, né, a equipe foi se fortalecendo, né, foi se tomando um corpo, digamos assim, e digamos que todo mundo conseguiu permanecer porque atingiu o que era esperado e tudo mais. Digamos que foi um processo seletivo ali na prática, né? Porque como tinha questão de prazo, de datas, essas coisas, foi acontecendo, né? Mas foi e está sendo muito legal participar desse projeto. Que bom, amigo. Não, eu acho que uma coisa importante ressaltar, né, é que diferente do edital meu e do Rafael, que é o edital justamente interno, né, as bolsas que recebeu são totalmente feitas para a UF, né. O Palavra é um projeto da UF com a Prefeitura de Niterói, né, então os editais são diferentes, de fato, os critérios são outros. Exatamente. Né, acho que só para não ficar parecendo que foi só que indicação, né. Não, o edital é diferente, seriam os critérios diferentes, né. Tudo muito novo, né? Sim. A parceria ali com a fundação e tudo mais. Sim. Acabou que, na verdade, o grande edital foi dar licença conseguir participar do projeto, né? Não foi o bolsista em si, né? Foi o projeto conseguir. Exatamente. Porque a gente acompanhou bem o Wanderlei nessa luta aí do que vai dar, não vai dar, enfim. Nessa saga, né? Você também teve um processo diferente, né, cara? Como é que foi o seu? Eu? Cara, o meu foi basicamente igual o que vocês falaram. Foi CR e carta de intenção. Só que a Natasha, como já estava dentro da licença e já me conhecia também, então ela queria que eu entrasse. Só que ela não podia fazer nada. Eu tive que fazer minha carta. É só desejo, né? Seria bom se fosse você. Exatamente. Ela nem se intrometeu, tipo assim, porque ela sabe que ela não podia, ela tinha que ser imparcial, mas ela queria que eu entrasse. É uma pessoa que me conhece, sabe que eu, estaria ali de verdade. É melhor do que alguém que você não conhece, então você não sabe por que a pessoa tá ali. Então, o meu CR, eu tive que fazer ele, né? E a carta de intenção também. Sim. Então, eu mandei. E, cara, eu até busquei aqui o resultado, porque para ampla concorrência só tinha uma vaga. Eu tava em ampla concorrência. Moleque, era 40% da nota o CR e 60% da carta de intenção. Eu não tinha participado de muitas coisas, mas eu tinha participado daquele congresso do Com Licença. Uhum. Que foi uma semana e tal, da Semana da Matemática. E aí, eu fiquei em primeiro em tudo, e eu achei até surpreendido. Foi 97,6. 97,6. O segundo foi 96,8. Então eu fiquei 0,8 na frente. Caraca, falei. Tá ligado? Então, assim, tipo assim, não, foda porque fui primeiro. Não, eu não tinha outra opção. Se eu ficar segundo, eu não ia passar. Então, sim. Não é questão disso, mas é questão de, consegui, fiquei muito feliz. Ih, xinguei, desculpa, gente. Tudo bem. Bota um pi aí. Fiquei muito feliz, cara, papo reto. Vou estar pedindo palavrão sim, com certeza, tá? Vai confiando nisso. E hoje em si também tem sido muito bom, eu trabalho com a Laila e com a Natasha. Eu não tenho o que dizer, as duas são maravilhosas, a gente se dá bem pra caramba. A conversa maravilhosa, elas falam, eu faço. Conversa maravilhosa, elas mandam, eu obedeço. Elas mandam, eu obedeço e, tipo assim, mandam bem com toda a delicadeza do mundo, porque são pessoas maravilhosas. Sim. E eu faço e a gente dá tudo certo. Maravilhoso, muito, muito bom trabalhar com elas. Digo que são meus melhores chefes de toda a minha vida, né? Até o momento. Que bom, cara, que bom. Assim, são pessoas maravilhosas de fato. E assim, galera, quem não tem bolsa ainda, né? Tem um espaço de conversas, tem um espaço pra tentar rever coisas, mas lembrando que você tem um tutor, né? Então, tem hora que é isso, né? Ele manda e se obedece, né? Ué. Tendo bom tutor, ele vai mandar com carinho, igual o Luiz falou, né? Mas exatamente. É importante
saber disso. São demandas, né? A gente tem que cumprir nossas demandas. Se com amizade ou não, tem que ser feito. E tomar puxão de orelha de vez em quando tomar puxão de orelha errado, porque o careca que nos fala, entendeu? O bagulho errado. Funciona. É assim que funciona. E aí, Arthur, pra você, como é que foi o processo seletivo? Acho que contou um pouco, né? Meu processo seletivo, que eu me lembro assim de cabeça pra essa bolsa foi fazer a carta que o Luiz falou. Nem lembrava que tinha esse negócio de CR, nem lembrava. Não sei se o seu tinha, o meu tinha. Às vezes pode não ter. Acho que o meu é diferente. O meu não teve, não. Acho que só teve a carta de intenção mesmo. O meu não tinha, senão não tinha passado, né? Depois de calcular esse período, não teria passado com certeza. Mas todos nós cedemos, cara. Todos nós ficamos em cálculo no momento, relaxa. Não é algo novo de ninguém aqui. Aí eu fiz lá, eu botei do que eu participei, porque eu acho que eu participei de uma porra de coisa com dar licença e tal. Aí só coloquei lá e eu fiquei, acho que 0,2 pontos à frente da outra pessoa. Só isso, eles mandaram por e-mail. Nem que eu tinha visto, o Eduardo tinha me avisado, já chegou e você passou. Aí foi isso, não teve tanto edição de projeto, não. Acho que no extensão, no geral, que é mais por carta de intenção, né? Tem outros projetos que você tem que ter essa entrevista. E acho que na matemática que a gente faz mais essa parte das cartas. Nos outros, mesmo saindo do bloco, digamos assim, de matemática, a gente acaba tendo que fazer essas entrevistas e tal. Assim, eu atualmente sou bolsista também no mestrado, né? Eu lembrei disso, que é um detalhe importante. No mestrado foi um processo também bem parecido, né? A coisa mais importante para você ser bolsista no mestrado é ser aluno do mestrado, porque eu pareço, né? Então, que coisa, não? Que loucura, pois é. Mas é o principal. E aí, porque, por exemplo, eu não tenho CR ainda, porque eu tô terminando as matérias agora, então não tenho nota nenhuma ainda. Então, o critério principal é como você entrou no mestrado. E aí, no mestrado tem 200 processos, cara. É prova escrita, é prova de línguas, é entrevista, é projeto. E aí, neles foi decisivo, sabe? Principalmente a parte de pré-projeto e de prova escrita, que são chatinhos, são que você não tem noção de feedback, né? Você só vai lá, faz e fala, tá bom, vamos ver no que vai dar aí daqui a uma semana, né? E nele foi bem, graças a Deus. Então, é uma bolsa um pouquinho melhor do mestrado, bem melhor. E é um incentivo aí pra quem tá terminando a graduação e vendo o mestrado, cara, porque a bolsa faz diferença. E hoje. Como que é essa prova de língua aí? Cara, a prova de línguas do mestrado em educação na UF, que a prova de línguas é aberta, né? Depende de cada mestrado e cada projeto. Cada programa cada programa de pós-graduação. Muito P e R junto, não deu certo, não tem dicção pra isso. Não tem dicção pra isso. Então, cara, cada programa faz seu próprio tipo de prova. Para educação, é uma prova eliminatória. Então, você pega um texto em outra língua da sua área de educação, no meu caso, né? E tem que fazer a tradução dele para sua língua padrão e responder algumas perguntas na sua língua sobre aquele texto. Então, é um texto de Paulo Freire, no meu caso, né? Num dos escritos que ele fez em espanhol, lá em 70 e pouco. E aí eu tinha que responder 4 perguntas sobre o texto em português, o texto transforma tinha que responder em português, e depois traduzir um pedaço do texto para português. E um outro texto diferente, pedacinho para espanhol, tá ligado? Então assim, foi bem tranquilo, você pode levar um dicionário, então se tiver alguma fluência com o dicionário, sai tranquilo, sabe? É a prova eliminatória para ver se você consegue mesmo ler o texto em outro idioma. Ser capaz de entender ele em outro idioma, né? E aí já entrando no nosso próximo ponto, né? Pra mim, a bolsa, tanto a graduação, embora fosse o valor menor, e do mestrado agora, que é um valor consideravelmente maior, graças a Deus, foram essenciais, 3 cara. 3 vezes maior, né? Coisa pouca, assim, 3 vezes mais. Tá. Então, assim, cara, foram essenciais, mano. Na graduação, porque, pô, tava difícil, igual a gente falou, né? A gente que vai ser professor começa a trabalhar muito cedo, né? Porque quem vai ser professor não tem dinheiro normalmente, né? Então, todo mundo ferrado de grana, família ferrada de grana, então começa a trabalhar cedo também. Só que chegou um momento, cara, que eu trabalhava terminar a faculdade. E foi o momento que a bolsa surgiu. Então, pô, foi essencial pra eu conseguir manter a faculdade, sabe?
Então, manter o custo básico mesmo, cara. Bater bandejão, passagem, roupa pra ver pelado, tá ligado? E era a bolsa que bancava isso. E agora pro mestrado, pô, nem se fala, cara. Tem que abrir mão, querendo ou não, de escola pra trabalhar, coisa assim pra fazer mestrado. Então a bolsa, pô, salva muito, cara. Hoje a minha principal fonte de renda é a bolsa. Então, o que tá me mantendo também aí. E mestrado gasta, porque você tem que comprar livro, tem que fazer coisa assim, que dá um gasto a mais. Então, pra mim é essencial a questão de bolsa. Se não fosse as bolsas, com certeza não teria terminado minha graduação nem entrado na pós, sabe? E invertendo a ordem agora, Arthur, pra você. Cara, acho que a maior coisa que eu tô fazendo com a bolsa realmente é livro e jogo, não tem muito diferente. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa extremamente consumista com livro, então eu compro muito livro, então o armário inteiro tá cheio de livros pra baixo. Se você perguntar a tua bolsista, ela vai ver que teve uma semana aí que eu apareci com uns 3 livros diferentes da licença. Eu fui comprar alguma coisa na UF, eu olhei lá e falei, caralho, livro bom. Aí comprei. E assim por diante, então. Acho que é isso. É sempre bom porque ajuda a gente nisso, né? A gente talvez para a gente deixasse algum livro, alguma coisa que a gente acha interessante pra trás, porque tá sem dinheiro e a bolsa ajuda com isso. Ajuda bastante. Pô, justo, Arthur, maneiro. Livro é importante e tal. Ainda mais a gente que tá na faculdade pública, nem sempre tem os livros que a gente precisa na biblioteca, né? Então, é uma coisa que é importante pra manter a graduação e tal. E pra você, Rafa, como é que tá sendo importante? O quanto tá sendo importante? Como? Cara, então, a primeira coisa que me vem à cabeça, que eu acho que é a mais, tipo, importante, que basicamente não teria como eu fazer sem isso, é justamente pegar os trabalhos que a gente desenvolve aqui e, tipo, ir apresentar em outros lugares, né? Tipo, outro estado, em algum congresso, em algum encontro. Tipo, isso tem um custo, obviamente, né? E, pô, essa possibilidade é muito foda, é um privilégio mesmo, tipo, poder ir com o pessoal e apresentar trabalho. Eu acho que é um privilégio muito foda. Também tô falando um monte de besteira, gente, desculpa, vamos ter que censurar tudo. Mas, enfim, eu acho que é um privilégio mesmo e eu acho que todo mundo deveria ter esse tipo de possibilidade, né? É a primeira coisa que me vem à cabeça, assim. As viagens para congressos que a gente conhece pessoas, conhece outras coisas, tipo, ter a oportunidade de ver palestra, de apresentar trabalho, eu acho que isso tudo é incrível e deveria fazer parte da experiência de todo mundo. Sim, perfeito. A gente teve agora, mês passado, né, com o aniversário lá em Minas, né? Isso, exatamente, isso aí foi incrível. Muito legal. Uhum. Cara, assim, em tempos áureos, né, saudosos tempos que a gente não viveu, a faculdade puxava de viagem. É verdade, cara. Pô, seria muito mais legal, Pô, viu? bons tempos que eu nunca vivi. Bons tempos que eu nunca Saudade vivi. do que nunca aconteceu. Perfeito. Neymar tinha razão. Quem diria, né? Neymar tinha razão. Uma coisa. Pra você, Que Felipe, droga, né? essa relação com a bolsa, custear coisa e tal. Assim, particularmente, como eu já tinha trabalhado essas coisas, então tinha uma certa condição. Mas eu tenho usado a bolsa para juntar, comprar um notebook, essas coisas, um tablet, até abrindo aqui uma conversa pessoal, eu e o Everton sempre pergunto para o Everton, como é que você está, né? Qual tablet você comprou? Tá te ajudando? E como eu vejo o Everton sempre usando o tablet, eu fico, pô, será que não é a hora de eu comprar um também? Pegar uma parte da bolsa, investir em um. E vale a pena, nesse viu? ponto a bolsa nesse ponto a bolsa permite você pensar nessas coisas, né? Então tem sido mais nisso, de usar mesmo para coisas que vão facilitar ali no dia a dia, na própria faculdade, no próprio projeto, essas coisas. Sim. Quando eu entrei no mestrado, que caiu a bolsa, falei, pô, chegou a hora, viu, de comprar um tablet, porque não aguento mais consumir papel em grande escala, né? E o peso também, né, cara? Pô, o tablet, você bota trocentos arquivos ali e a vida segue. Trocentos arquivos de papel, as costas vão embora, né? Eu já não sou uma pessoa leve, né? Então ficar pesando as costas também não chega a ser legal pra minha hérnia, né? Então... E você, Luiz? Você chegou a comentar um pouco já, né? Do comportamento da cena, né? Mas quiser detalhar alguma coisa aí. Não, é fundamental. O dinheiro da bolsa ajuda a gente a viver, né? Somente como futuros professores, mas já no presente pobres, né?
ajuda a gente pra caramba. Então, eu já tenho alguma coisa em comum com o professor, né? Fica aí a dica. Já tá aprendendo, né? Aprendendo já como é que Aprendendo. funciona, né? Pô, cara, assim, existem profissões que pagam melhor, tá? Que professor. Mas também existe muito que pagam pior. Tá ligado? Então, assim, das profissões do pobre, digamos assim, né? Que a gente brinca entre a gente, né? Aí demos que o pobre consegue fazer, cara. Porque, graças a Deus, pra ser professor de colégio bom, ninguém pergunta se é filho de quem, né? Então, já é um começo, tá ligado? Já é um começo. Mas então, galera, caminhando aqui para o final, né? Nossa conversa hoje um pouco mais rápida, um pouco mais tranquila. E aí? Considerações finais? Algo mais que queiram adicionar? Algo mais que queiram falar? Começando por você, Rafa. Considerações finais? Cara, que me vem agora é só isso que eu acabei comentando por alto na última, que eu acho que esse é o tipo de participar como bolsista de um projeto, assim, eu acho que obviamente estimula um outro comprometimento do que você só tá lá, tipo, é obrigação, você tem que estar lá, tem que fazer as coisas, mas ainda assim eu acho que tem um outro tipo de comprometimento, e eu também acho que abre muitas possibilidades, cara, eu acho que isso deveria, é um privilégio, mas eu acho que deveria todo mundo ter oportunidade de ter esse tipo de coisa. Para além de, tipo, auxílios de permanência na universidade, que eu também acho que todo mundo deveria ter acesso a isso, eu acho que essas bolsas que são para você estar lá exercendo uma função a mais, entre aspas, eu acho que isso deveria ser uma experiência que todo mundo deveria ter a oportunidade de passar. E, assim, porra, eu recomendo a todo mundo, tipo, procurar processo seletivo, tentar se engajar mais com o trabalho que está sendo feito lá, né? E realmente procurar isso. É uma experiência única mesmo. Cara, eu concordo pra caramba, velho. Até ia comentar na hora, esqueci, né? Só esse ano, por causa da questão de ser bolsista do mestrado e tal, né? Eu consegui ir pra Minas, igual a gente comentou por cima, né? Teve aquele evento do Rio, que eu ajudei a coordenar, né? De EJA. E teve um evento, cara, binacional, que a gente recebeu uma porrada de colombiano aqui na UF, foi muito legal. Treinei muito mais no espanhol, treinei um pouco do francês, que eu nem sabia que eu tinha, que loucura, né? Então, assim, foi realmente inacreditável, mas deu pra sair. O inglês, então, assim, cara, são experiências muito ricas, cara. Porque além de você apresentar alguma coisa, de você ver coisas novas, ainda tem essa questão intercultural. Seja aqui em Minas, que é estado vizinho, mas já é outra cultura, né? A gente aprendeu que charuto lá, é um salgado gostoso pra caramba, né? Então, é outra cultura. E quando também você pode sair do país, ou um evento que veio de fora, pô, é muito rico, cara, é muito importante, muito legal. Agrega muito no currículo, tanto escrito, né? Papel, lápis e tal, quanto na vivência mesmo da pessoa, né, cara? É muito enriquecedor, Com né? certeza. É aquela coisa que são experiências que são realmente incríveis. Não dá pra você comparar com outras coisas. É uma parada muito boa. Essa troca cultural também é tudo. Sim. E pro senhor, seu Felipe? Alguma coisa no final? Algo mais que adicionar? Esse ponto que o Rafael levantou, né? Que vocês levantaram. Acho que é muito disso, né? De você não passar na graduação sem ter essas experiências, né? De a bolsa proporcionar isso também, né? A experiência, a vivência e, né? Para quem está ouvindo a gente, tá aí o incentivo, né? Nós 5 aqui falando justamente disso, incentivando você que está ali meio desanimado da graduação, buscar uma bolsa, buscar estar ali inteirado com os projetos e buscar isso, porque são experiências, são coisas que vão contar na sua jornada acadêmica e de vida que vão fazer diferença lá na frente, sabe? E acho que é mais isso. Nesse ponto, participar, ser bolsista, não tem igual, é sem igual. Pô, concordo plenamente. E você, Arthur? Considerações finais, cara? Cara, minhas considerações finais para os que estiverem escutando aí, ficarem de olho no e-mail, porque sempre a coordenação vai mandar por lá. E também ficar de olho até no Instagram de outros departamentos, porque às vezes você pode se interessar por outras bolsas. Porque, como o Luiz falou, a gente está aqui para ter essas experiências na faculdade e ficar engajado com o que acontece. Então, nem sempre significa que você tem que fazer uma bolsa ligada à matemática. Você pode também fazer
outras coisas que te interessam por aí. Então, meu conselho é você ficar de olho nisso e não ter medo de se inscrever. O não você já tem, então se inscreve, vai atrás e alguma hora você vai conseguir. Muito bom. Perfeito. E até essa questão de, tipo... Falei errado. Não, então, tipo, essa questão de você se inscrever em várias coisas, é bom que você vai até aprendendo com os processos seletivos. Tipo, essa coisa de você escrever carta de intenção, por exemplo, isso não é automático, você vai aprendendo e vai melhorando com o tempo, né? Até pra você ter ideia do que você quer fazer mais pra, tipo, melhorar o que você pode falar sobre, né, na sua trajetória acadêmica, essas coisas assim, isso vai surgindo conforme você vai testando, eu acho. Então é também importante que você se inscrever, mesmo que você acha que não vai passar, ainda assim é interessante a experiência. É muito bom. E uma coisa importante é não use ChatGPT, tá? Escreva você mesmo. Porque isso é relevante, tá? Isso é importante. E dá pra perceber, cara. Dá pra perceber. Então, dá pra perceber. Verdade. Se fracassar, fracasse por você mesmo, acho que vai ser experiência. Perfeito. E diga você, não à Luiz? inteligência artificial, diga sim à burrice natural, gente. É perfeito. Exatamente. Nossa. Então, gente, voltando do milionésimo corte, o episódio com mais cortes da história. Luiz, considerações finais. Então, fazendo um resumão do que a galera falou, é bem isso mesmo, é bem mais do mesmo. Acho que é muito importante estar dentro da UF, é muito importante fazer parte de todos os projetos, seja voluntário ou não. Se você conseguir uma bolsa, é muito melhor. Mas se você tem tempo, às vezes as pessoas têm um dia ou outro que tem tempo, não necessariamente precisa pagar por estar lá, esteja lá mesmo de graça. Isso já é um pagamento, poder participar de tudo. Até mesmo que a UF proporciona você ter um almoço bem barato e tal. Você consegue estar lá durante o dia. Mas é muito importante, é muito importante. Para mim é muito importante. E poder fazer parte dos projetos é muito legal. Tem muita coisa dentro da UF. De dia. De noite tem pouco, mas de dia tem muita coisa. É muito bom você poder participar, ter essa oportunidade. Cara, você falou uma coisa que é muito importante. Acho que todos nós falamos, mas meio por alto, né? Todo mundo conseguiu a bolsa porque já tinha um envolvimento meio que prévio com aquela área, sabe? Com aquele instituto, com quem estava gerindo a coisa. Então, você participar antes de querer o dinheiro, né? Participar como voluntário, estar sempre ativo e tal, ele é importantíssimo nesse processo também da bolsa, sabe? Perfeito. É uma coisa muito importante, perfeito. Então, acho que é isso, galera. Queria agradecer muito aqui a todos vocês por ter participado desse episódio. Embora tenha tido 2 horas de gravação e 3 horas de corte. Né? Esse vídeo aqui de 40 minutos. Pois é, muito bom. Salve a versão sem corte pra gente voltar pro Você posta a versão sem corte só pra membros no YouTube, entendeu? Vamos abrir hoje o canal de membros do Dá Licença com a versão sem corte. Sem corte lá na Deep Web, galera. O link vai estar aqui fotografado aqui em cima. É isso. Quem pegou o segundo 1 minuto e 3 segundos, tinha uma imagem aparecendo durante meio segundo, era ela, entendeu? Era o QR Code pra versão sem corte. Era o QR Code. É isso. Mas é isso, galera. Agradeço muito vocês participarem, então parem de falar com a gente sobre isso. Muito bom estar de novo com você, Felipe, estar de novo com você, Rafael, já estão aqui da casa. Muito bom estar com você, gente. Se precisar, Luiz, Arthur, pelo participar. E é isso. Quero ver vocês de novo por aí da UF. Espero que todos vocês estão nos ouvindo, que aguentou esses milhões de cortes, esses milhões de blá 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 falado. Mas tentem participar sempre dos projetos, acho que a mensagem que é recorrente aqui no Matemática Sem Aula, né? Sempre for possível. Participe da edição de bolsa, sempre que abrir, não pensa, porra, não sou bom o suficiente, porque ninguém aqui é bom o suficiente, não conseguiu. Às vezes até mais uma bolsa. Então acho que isso é importante. Acredite em você, tente as bolsas. E até logo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu, Até, valeu. gente. Valeu, pessoal. Beijos. Tchau. Até.